Sou Lúcia Franco, corretora de imóveis. Seja bem-vindo a este canal. Hoje eu quero conversar com você. Vamos trocar um aprendizado dentro da área de locação de imóveis. Vamos conversar sobre o artigo 22 da Lei 8.245 de 91, que fala sobre a obrigação do locador. Vocês sabem que o locador é o proprietário, né? Então, o proprietário, quando coloca o seu imóvel para locação, ele tem que estar consciente das obrigações, da qual onde nós vamos estudar aqui juntos. Eu tenho até a lei, né, que sobre esse artigo, o artigo 22, eu vou citar aqui item por item e vou explicar para você o que diz item a item. O primeiro item é entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. O que significa isso? Quer dizer que o imóvel ele tem que estar em condições habitáveis. Ele também tem que não tem necessidade desse imóvel estar com móveis sob medida. É preciso ele estar em condições. Quais são essas condições aqui que ele está citando? As condições, como as condições elétricas, tem que rever lá, entrar, se ele vai dar este imóvel para locação, ele tem que estar consciente que este imóvel está com a parte elétrica funcionando corretamente. Parte hidráulica, porque a parte hidráulica, a parte elétrica geralmente ela quase não dá problema, mas a parte hidráulica é o que mais surge problemas nos imóveis, seja ele apartamento, casa, né? Então, geralmente tem problema. Então, é importante que nós, profissionais, corretores ou administradores, ou o próprio proprietário que vai colocar esse imóvel para locação, ele precisa fazer aquela geral dentro do imóvel. Ir lá soltar a descarga do vaso sanitário. Ele tem que testar, se aquilo ficar lá escorrendo no vaso sanitário, ele já está com problema hidráulico. A válvula hidra, ou a própria canopla, a caixa da descarga, né? Que vem agora com aquelas caixas que não tem mais as hidras. A parte de torneiras. Outra coisa que geralmente dá muito problema são os reparos, né? Esses reparos em hidra, reparos em torneiras, né? Então, essas condições aqui não é os móveis sob medida que deve se ter. Não tem necessidade de ter móveis sob medida. O importante é que a estrutura do imóvel esteja bem para poder ser habitável, para servir de uso, de moradia. Então, o que ele vai? Ele tem que fazer esse pente fino, vamos dizer assim, tá? Vamos a parte e constar lá toda essa, dando ok. Geralmente, a parte também, alguns imóveis e hoje em dia também, tem a parte de ar-condicionado, que às vezes as pessoas colocam lá instalam o ar-condicionado e ele vai colocar, tá nesse imóvel para alocar. Então, o que deve ser feito? Apresentar uma nota de manutenção, porque se você, corretor, vai pegar este imóvel e não verificar essa parte também do ar-condicionado, você deve
Como é que se faz para conferir? Pega o controle lá e confere, testa. Se não tiver energia, se tiver energia você vai testar, se tiver tudo funcionando, né? Se não tiver energia, o que você vai pedir para o proprietário do imóvel que está colocando com você este imóvel para você administrar? Você vai pedir uma nota de a última manutenção, a última limpeza, que daí vai constar lá, manutenção. O que foi feito? A limpeza. Então, se tá aquela nota lá com a data mais atual, vamos dizer, em menos de um ano, então você vai pegar uma cópia dessa nota e vai anexar juntamente lá com as documentações desse proprietário. Então vamos para o segundo item do artigo 22, que diz o seguinte: garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado. O que é esse uso pacífico do imóvel locado? É que tem muitos proprietários que quando alugam o imóvel, ele esquece de estar consciente que o imóvel é dele, tá? O imóvel é dele, ele está consciente que o imóvel é dele. Mas na medida que entrar o locador, o que é o inquilino, na medida que entrar o locatário, que é o inquilino, ele tem que estar consciente que esse inquilino tomou a posse do imóvel. Este imóvel não pertence mais ao proprietário, pertence em termos parte burocrática, tem escritura, registro de imóveis, tudo bem. Mas a parte da posse, o inquilino tomou a posse. Então, este imóvel é do inquilino. Então, esse proprietário, ele não pode chegar lá a qualquer hora e dizer assim, eu quero entrar no meu imóvel aí para verificar tal situação. Não, ele não pode. Então, esse item 2 é para dizer o seguinte, que ele tem que avisar antecipadamente e o locatário, que é o inquilino, deve dizer qual é o horário que é bom para ele, que está de uso do imóvel, e agendando esse horário para tal dia, para tal hora. E aí sim, ele pode entrar lá no imóvel e deixar e fazer o que ele tem que fazer lá dentro, né? Se ele tiver que arrumar alguma coisa, um retoquezinho de uma pintura interna ou pintura externa, aí sim. É para isso que é o item 2. Vamos então aí citar o artigo 3, o item 3 do artigo 22. Que diz o seguinte: manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Quando o legislador criou esse item 3, que é o que é a forma e o destino do imóvel? Para que ele serve, esse item 3? É que o proprietário, ele deu a posse para o locatário, mas ele sempre tem que ficar atento, supervisionando, se caso for o proprietário. Mas essa situação, quando o proprietário, que é o locador, que entrega para nós corretores, ou para a imobiliária, para administrar, aí somos nós corretores que temos que estar supervisionando. Porque às vezes o locatário pode estar usando este imóvel para uso daquilo que não condiz dentro da locação e não é residencial. Às vezes ele já está fazendo alguma coisa dentro do comercial, usando, né, locação residencial com o locação não residencial, que quer dizer o comercial. Então a gente tem que ficar
Observação. E observação, por quê? Supervisionando, vamos dizer assim, supervisionando. Porque às vezes pode acontecer realmente. Eu tive uma experiência faz pouco tempo que a pessoa alugou uma casa, a casa praticamente no centro, ficava ali na divisa entre centro e outro bairro, e ele alugou a casa para residência. Só que um determinado tempo, os vizinhos foram lá, contaram alguma coisa lá pro proprietário, e o proprietário deu um toque para nós, e nós fomos ver isso de perto. A pessoa estava usando para pet shop. A pessoa ia lá, deixava o cachorro, tipo um aluguel, né? O cachorro ficava um hóspede lá da casa, e também lavação. Então a casa não tinha estrutura para receber todo dia a lavação de cachorro, porque vocês sabem que né, os bichinhos, a gente não tem nada contra os bichinhos, mas solta pelo. Então a casa não era própria para isso. Logo, iria no início já dar problema de entupimento, né? Então isso não iria pertencer ao proprietário, né? Então em seguida a gente já descobriu isso. E claro, a gente com toda a psicologia vai lá, conversa, vai vendo as coisas de perto, né? Vai ver as coisas de perto e daí conversei, chamei as pessoas lá primeiro para conversar e expliquei a situação, que o imóvel deles, ele estava usando de uso irregular, que não estava dentro daquilo que nós tínhamos tratado com o contrato de locação residencial. Item 4. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Olha, esse item aí, o item 4, acontecia muito comigo no meu dia a dia. Não quer dizer que vai acontecer com você. Mas esse item, os defeitos, vícios ou defeitos em locação. Tem muitos proprietários que às vezes eles dão uma de malandrinho e querem lá colocar o imóvel com você, o inquilino entra, depois da hora da desocupação dá um transtorno infernal, né? Então, o proprietário tem que estar sabendo de toda esta lista aqui que fala sobre o artigo 22, para ele estar sabendo o que ele está passando para nós. Então, eu chamo a atenção disso porque os imóveis, com o tempo, eles vão se deteriorando. É janela que precisa de manutenção, é trinco de porta com chave que vai afrouxando, é parte de pintura, até mesmo pintura. As pinturas, geralmente, tem que ser tudo parelho. Você deve fazer aquela vistoria e constar lá tudo parelhinho. Não aceite um imóvel que quando o proprietário venha dizer para você, dizer assim, mas eu pintei já faz 1 ano, 2 anos. Não aceite. Porque essa situação tem que ser pintura nova, atual. Você não sabe se houve algum vazamento, se for casa, uma telha, que houve um vazamento, vazou alguma coisa, ou ainda se tem água lá dentro, não se sabe. Então, esses defeitos, ele pode, vícios que tem o imóvel, você não sabe o histórico deste imóvel. Então, você tem que ficar muito atento a essa situação. Hoje, faz 1 semana mais ou menos atrás, 2 semanas atrás, que nós, num apartamento, o apartamento é lindo, maravilhoso, todo mobiliado, com a cozinha toda mobiliada, os quartos,
banheiros, tudo rebaixado com gesso, com luminárias. E este imóvel ficou parado aí alguns meses. E nós estávamos divulgando este imóvel para locação. Então, este imóvel, e nós mostramos para um cliente. Mostramos para um cliente, o cliente se interessou. Inclusive, nós enviamos todo o cadastro para ele. Ele entregou para nós todo o cadastro, toda a documentação, todas as exigências que nós fizemos. Antes desse contrato deles estar pronto, mas nós já tínhamos programado a entrega do contrato e para ele tomar posse em tal dia. Só que, nesse meio tempo, os proprietários, que na verdade os proprietários nem moram aqui na nossa região, eles moram em outro país. Só que daí nós pedimos para eles, aí eles entram em contato com os parentes, para manter o apartamento limpo, que isso ia constar em vistoria, que foi faxinado, né, com limpeza completa. Então, o que aconteceu? A faxineira foi lá no apartamento, começou a abrir torneira para pegar água, porque faxina sem água não tem como, né, amigos? Então, o que aconteceu? Começou a inundar o apartamento. Olha só a bucha que nós iríamos pegar, né, para nós. Porque eu digo bucha por quê? Porque nós iríamos nos envolver, né, com aquele inquilino, com alguns problemas, que esse problema ia estourar nas nossas mãos, se a gente não tivesse solicitado essa faxina antes, né? Ia sobrar tudo para nós, os proprietários fora, aí parentes, sabe como é que é, né? Eles não iam dar atenção maior porque o inquilino já estava lá. E também ia ficar muito restrito para a gente estar entrando dentro do imóvel porque a pessoa já tinha feito a mudança. Então, foi um transtorno toda essa parte de inundação. E daí? E como é que foi para nós poder explicar nós, mesmo assim a gente teve uma incomodação. Por quê? Porque o inquilino já estava preparado psicologicamente para ele morar lá, fazer a mudança, né? Já tinha um prazo para ele entrar no imóvel. E ele se revoltou contra nós, né? Mas nós tomamos todas aquelas providências devidas para nos resguardar de orientamos ele e fizemos com que ele tivesse a compreensão dessa situação. Nós cancelamos para ele não sofrer depois de estar lá dentro. Se ele tivesse entrado no imóvel, isso poderia ocasionar um caso judicial, uma ação judicial. E daí, toda ação judicial, ele pode entrar com uma ação pedindo reembolso, devolução, de todas as despesas que ele teve de mudança. Ele poderia querer sair de lá. E se ele já estivesse lá dentro, que ele estivesse viajando, iria viajar, aquela água ia ficar lá dentro daquele imóvel, aquilo tudo iria estragar. Então, isso poderia ocasionar uma ação judicial onde nós iríamos estar envolvidos. E você sabe que toda ação judicial, ela pode levar, assim como ela pode levar 6 meses, ela pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu tive uma ação judicial que foi resolvida em 8 anos, né? Então, é muito demorado. Também, outro exemplo, assim, que eu senti na prática, assim, no dia a dia, né? Foi um condomínio que eu administro já desde o início para esse senhor, para esse proprietário, e ele não se ateve, né, a essas situações, porque ele foi construído novo, né? Foi construção nova. Mas só que a pessoa que ele contratou
para fazer a parte hidráulica, eu não sei se a pessoa não sabia fazer, ou sabe lá que tipo de peça que ele usou lá para dentro. Bom, enfim, eu não preciso saber como é que foi feito, né? Mas enfim, ele começou, os primeiros inquilinos que foram entrando no imóvel, com a primeira chuva, que deu uma chuva forte, torrencial, precisou assim, chuva de 2, 3 dias, né? De inundar todo o imóvel, né? A sorte que é 2 pavimentos, os quartos na parte de cima, embaixo na sala e cozinha, e daí saía, quando eles me chamaram, que foi de noite, perto das 10 horas da noite, que era 10, não, vamos dizer, quando os inquilinos me chamaram eram 22 horas, né? Era bem tarde já. E quando eu cheguei lá, me deparei com aquela situação desastrosa, assim, desagradável, embrulhante, né? E eram fezes para tudo quanto é lado. Tava tudo junto, aquilo ali, a parte de esgoto, da parte de esgoto, a parte da lavanderia. Tava tudo junto, aquilo tudo inundado. Eu tive que ter uma psicologia, primeiro comigo mesmo para me acalmar, depois com os inquilinos, né? Porque eles estavam nervosos também, né? Imagina, as coisinhas deles tudo ali, as coisas pessoais deles tudo ali. E depois também ajudar a limpar. Eu fiquei até altas horas da noite lá, limpando, tirando, né? E detalhe, não conseguia falar com o proprietário, né? Não conseguia falar com o proprietário. E isso eu quero dizer para você que foi um vício do imóvel, né? E que depois ele achava que não ia dar mais problema, mas aquilo voltou. Quando começava a chuva, nós já começava a ficar atento, já se arrepiava até, né? E aí então ele teve que contratar as pessoas para, na medida que o imóvel ia desocupando, ou os inquilinos autorizavam, né, eles ficavam uns dias afastados, e o pedreiro teve que quebrar tudo fora, porque aquilo estava tudo emendado, tudo uma ligava na outra. Então por isso que aconteceu esse transtorno, esse vício, esse defeito no imóvel, que nem nós sabia, nem o proprietário sabia, muito menos nós, né? Olha aí o que poderia ocasionar. Poderia ocasionar também outra ação judicial e envolver com problemas. Vamos aí para o item 5 do artigo 22 da Lei 8.245 de 91, que diz o seguinte, que fornecer ao locatário, caso este solicite descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. O que é essa descrição minuciosa? É a vistoria? Aqui o legislador diz, caso este solicite. Mas nós somos obrigados a fazer esse tipo de documentação. Essa documentação, essa vistoria minuciosa. Porque existe defeitos no imóvel que tu vê visualmente, mas tem outros defeitos que você não vê. Exemplo disso é num caso aqui que eu já citei, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado, muitas vezes, ele tem a parte lá, da parte mecânica dele, que nós não estamos vendo se está funcionando ou não, né? Então, é preciso, nesse caso, o proprietário entregar para nós, para a gente poder anexar junto ao contrato, junto à vistoria, que houve a manutenção desse ar-condicionado. Se houver manutenção, tem um laudo lá desse profissional que fez a manutenção, e nós vamos, e senão ele apresentando para nós essa nota, ele vai
nós vamos tirar um xerox e vamos anexar lá nesse contrato, de novo, na vistoria. E também existem outras situações que eu não concordo assim muito com esse caso, este solicite, né? Mas é preciso, reforço isso, porque eu tive um caso recentemente dentro da minha empresa, que a inquilina colocou uma ação contra mim, porque eu cobrei dela a parte lá no final, né, que ela ficou, eu usei a caução, que ela desocupou o imóvel, e ela pintou o imóvel e ela não deixou coisa para trás, teve peças que ela pintou, e quando ela entrou nesse imóvel, o imóvel tinha sido totalmente pintado. Por que eu digo isso? Que eu tenho certeza disso, porque o proprietário deste imóvel, quando me autorizou em fazer uma reforma em todos os apartamentos, e esse apartamento foi um deles que eu fiz a reforma, então eu entreguei com ela perfeito este imóvel. E agora, quando ela desocupou este imóvel, ela pintou algumas peças, a pintura não ficou muito bem feita, então ela resolveu colocar uma ação contra mim, me dizendo que não tinha necessidade disso. Ela alegou o seguinte, que nós não entregamos a vistoria na entrada, na hora que ela entrou neste imóvel. Mas não sei o que houve na época aí, quando ela entrou, há 2 anos atrás, não sei se foi falha minha, falha dos meus funcionários. Eu tenho certeza que foi, porque eu participei presente, a minha pessoa mesmo também, fui com outra funcionária lá dentro desse imóvel, e eu fiz a vistoria. Agora, a falha foi não entregar, ou se foi entregue, e nós não deixamos isso no protocolo, no livro de protocolo. Então, e foi causa ganha para ela. Então, nós não podemos, nós profissionais, corretores, nós não podemos deixar furo. Nós temos que estar ciente desses itens, desses artigos, temos que estar afiado nisso, para que caso não aconteça esse tipo de situações. A ação judicial, ela leva muito tempo para ser resolvida, né? Então, são situações que vai te tirar fora daquele foco, daquilo que tu estás trabalhando. E tu também vai se despender, né? Porque o proprietário confiou em ti. Eu posso cobrar esse dinheiro do proprietário? Não, não posso. Quem vai perder sou eu. Eu como profissional, a minha empresa vai perder. Porque não sei como é que foi a falha lá e que tive que devolver toda a parte, no caso dela era a caução, tive que devolver toda a caução de volta para ela. Mesmo tendo usado essa caução para fazer a benfeitoria lá dentro deste imóvel que ela havia desocupado. Então a vistoria, mesmo que a lei, o que diz aqui a lei, caso este solicite, inquilino, locatário nenhum, até tem locatário que não vai pedir uma vistoria. Se não vai é porque é leigo, não entende a situação. Mas nós que estamos por dentro de toda a lei, nós somos obrigados a fazer essa vistoria. Mesmo o legislador dizendo caso este solicite. Nós não vamos esperar o inquilino solicitar. Nós vamos entregar e deixar isso bem protocolado, né, naquele livrinho de protocolo, dizendo que foi entregue, além dos contratos de locação, a cópia da vistoria. Então, vamos falar aí do item 6, né, do artigo 22, que diz: fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por estes pagas, vedada a quitação genérica. Então, o que é isso? Isso é o recibo, né, como o comprovante do pagamento, como o inquilino
lá o locatário pagou o aluguel, né? E quando o proprietário contrata a imobiliária, dentro do pacote lá da contratação da imobiliária ou do corretor, o proprietário já está incluso isso, né? Então quem vai emitir isso é a imobiliária ou o próprio corretor lá, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, mas ele vai emitir isso já para o próprio locatário. E quando é o proprietário que administra o seu imóvel, vamos dizer assim, o termo que a gente usa aqui no Sul, é quando ele aluga direto, né? Direto ele como proprietário, diretamente para o locatário, que é o inquilino. Então ele tem que saber o seguinte, esse proprietário, que ele tem, mesmo que essa pessoa deposite na conta dele, mas mensalmente ele deve fazer um recibo discriminando lá que é o pagamento do tal mês, referente tal mês, para que isso não ocorra problema futuro, porque eu que já estou há bastante tempo no ramo imobiliário e também trabalho na parte de locação, tem muitos proprietários que nos procuram muitas vezes, que vêm deixar o seu imóvel conosco porque eles já não aguentam mais, né? Eles não aguentam mais administrar os seus próprios imóveis. Por quê? Porque no fundo, existe muitas situações desagradáveis, que às vezes ficam contas pendentes, ou então ele não emitiu esse recibo, isso pode ocasionar um problema futuro para ele, porque a lei diz isso, que ele deve fazer um recibo. Não importa o papel que ele vai usar, pode ser um recibo normal, um bloco daquele recibo, ele compra um bloco daquele, preenche nele, ele tem que fazer um recibo com a data e entregar para este inquilino. Pode ser até mesmo um papel de saco de pão, né? Um papel pardo daquele, pode ser também uma folha de caderno, qualquer papel que seja discriminadinho ali, como quer dizer, dito que é um recibo referente à alocação, o recebimento daquela alocação daquele mês, e coloque sempre a data. Vamos aí para o item 7, que diz: pagar as taxas de administração imobiliária se houver e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Então, quando o proprietário contrata a imobiliária, nós vamos lá constar naquele contrato de administração, toda a taxa de administração deve estar incluído lá as cobranças de IPTU, né? Então, o corretor, ou a imobiliária, quem vai pagar essas taxas é o proprietário, né? A todas as taxas que nós cobramos, taxa de administração, nós também podemos cobrar o fator do proprietário, a parte de cobrança de IPTU, para a gente estar cuidando dessa parte de cobrança, né? Que vamos cobrar do locatário e repassar para ele. Nós também podemos cobrar do proprietário, lá está incluído nessa taxa administrativa da imobiliária, está incluído a parte de administração, a parte do 13º, a parte da cobrança para a gente poder fazer a cobrança do IPTU para o locatário, que é o inquilino, e repassar para o proprietário. Então essas taxas é de obrigação do locador, que é o proprietário. Porque quem paga o serviço da imobiliária ou do corretor é o proprietário e não o inquilino. Item 8, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Toda a lei diz que o IPTU pertence ao proprietário. Este item
é o seguinte, o IPTU, por exemplo, é o proprietário que paga o IPTU, né? A lei diz que é o proprietário que paga o IPTU. Porém, se isto consta em contrato de locação que o locatário deve pagar, houve um acordo entre as partes, então ele vai pagar. Eu, no meu escritório, na minha empresa, eu administro de uma forma que o proprietário paga e depois a gente reembolsa para esse proprietário, porque consta em contrato. A parte de incêndio também, eu sempre oriento o proprietário a fazer o seguro que é praticamente quase obrigatório, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque também este imóvel, o proprietário deve fazer, exemplo, também vou dar outro exemplo, uma casa, por exemplo. A pessoa vai entrar nesta casa, o proprietário deve fazer o seguro. Porém, o locatário também deve fazer o seguro, para garanti-lo se houver alguma parte de incêndio ou uma inundação, de estragar tudo que ele tem dentro deste imóvel. Então, eu sempre sugiro dentro da minha empresa que tanto o proprietário quanto o inquilino deve fazer o seguro tipo um seguro obrigatório, né, para garantir ambas as partes. Item 9. Exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Eu vou dar um exemplo do IPTU. Quando o proprietário vem trazer esse imóvel para nós, ele já deve trazer a cópia aí do IPTU pago e a apólice do seguro também. Apresenta aí a cópia, nós já tiramos a cópia, já deixamos anexado em todas as documentações, e quando o inquilino nos solicitar, nós já temos essas cópias, já passamos para eles. Teve um contrato de locação, uns meses atrás, aí por uma empresa, um contrato não residencial, né, que é comercial. Eles me atropelaram, inclusive, né, numa das primeiras solicitações deles, foi eles pedir a cópia da apólice do seguro, né, e do IPTU também. Então, nós só enviamos a cópia para eles, eles já souberam aproximadamente o valor, os valores corretos ali aproximados, já para a própria empresa se organizar para repassar esse valor que automaticamente nós repassaríamos para o proprietário. Item 10. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. O que são essas despesas extraordinárias? Proprietário, corretor, imobiliárias, que administram os imóveis, deve saber, nós temos dentro da lei as despesas extraordinárias e as despesas ordinárias. Toda despesa do imóvel, quando ela é estrutural, ela pertence ao proprietário. E quando ela é de manutenção, ela pertence ao inquilino, ao locatário, que ele está de uso dele, né? Então, as despesas extraordinárias, exemplo disso, 10, nós temos aqui o parágrafo único que diz o seguinte: por despesas extraordinárias de condomínio, se estende aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício especialmente. Letra A aqui, obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, que vem dentro daquilo que eu já falei antes, que toda a parte estrutural pertence ao proprietário.
Ah, vamos fazer lá, vamos tirar todo o reboco externo daquele prédio. É a estrutura? É o proprietário que vai pagar. Ah, é a pintura do edifício, o interno e externo. É o proprietário que paga. Letra B, pintura das fachadas. Já falei que é estrutural, né? Me antecipei. Em penas, poços de aeração e iluminação. Palavrinha difícil, né? Essa tal de aeração, né? Mas é aquela parte de ventilações, né? Que se coloca em edifício. Às vezes o edifício está lá nas extremas, vai precisar para ventilação. É isso aí. E iluminação. Bem como das esquadrias externas. Eu morei em um edifício que o edifício já é mais antigo, ele tem lá, eu acredito que ele já tenha mais de 45 anos esse edifício. Quando eu casei, eu fui morar nesse edifício. E lá era nosso o apartamento, né? Naquela época foi feito as esquadrias, né? Aí as pessoas às vezes podem perguntar, mas como isso? Porque tem edifícios, ainda existem edifícios que têm esquadria de madeiras. E devido à modernidade, as madeiras com o tempo, se não foi feito com boa vedação, nas janelas, nas aberturas, aí a água vai infiltrando com o tempo, vai apodrecendo aquela madeira. Então o prédio resolveu fazer reforma, trocar todas as partes de aberturas, né, que são as janelas, tirar a madeira e colocar alumínio, que hoje é muito prático, né, alumínio, PVC. Então aqui, esse prédio, quando eu fui morar, era de madeira, e no período que nós moramos lá 23 anos, nesse período nós tivemos que trocar por parte de alumínio, as aberturas de alumínio. Então isso pertence ao proprietário. Letra C, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. Esse item C, nós voltamos lá no item 1, que diz entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. O que se destina? Ele tem que estar habitável. Então, isso é a reforma que vai ser feita para se tornar habitável este imóvel. Sim. Letra D, indenização trabalhista e previdenciária pela despesa de empregados ocorridos em data anterior ao início da locação. O exemplo disso é que se existe um contrato de locação hoje e existe uma ação anterior a este contrato de locação, claro que essa ação é do proprietário, porque ela já esteve anterior a esse contrato de locação. Então, quem vai pagar e que pode vir incluída na taxa do condomínio, mas quem paga vai ser o proprietário. Letra E. Instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer. Se não existe essas instalações, o proprietário deve fazer. A não ser que porque isso é estrutural. Por isso que o proprietário tem que instalar, se caso não tiver lá instalado. Agora, se o inquilino entrou no imóvel, né, ele está de uso dele, e que vai ser feita manutenções, por exemplo, dos extintores de incêndios, aí essa manutenção, que é a troca lá daquele líquido lá que eles fazem, né, que tem que ser feito uma vez no ano, então isso vai pertencer ao inquilino. Mas se a estrutura da parte de incêndio lá, das instalações,
coisa lá, daquelas materiais lá que é exigência do corpo de bombeiro, daí é estrutural, pertence ao proprietário. A F, despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. Bom, isso é simples, né, gente? Isso é as decorações no hall de entrada, um tapete, né? Então, isso também recai para o proprietário. É um prédio iniciou, é um prédio novo, o proprietário pegou a chave, da chave ele entregou para o corretor, ou ele está alugando direto, mas daí vai haver melhorias de instalações de móveis no hall de entrada do prédio, tapete com o nome do prédio, espelho, aquelas coisaradas tudo de decorações. Isso, só que nós também já tem um contrato de locação. Quem vai pagar vai ser o proprietário, porque isso é melhoria. Também o salão de festa. Às vezes o salão de festa a consultora não entrega. Quem vai montar esse salão de festa no edifício, essa despesa vai fazer parte da parte estrutural, que vai ser o proprietário. Então, um alerta aqui, eu quero deixar dito o seguinte, que quando existe a parte lá do paisagismo ou da decoração no hall de entrada e que existe, por exemplo, um espelho na decoração e esse espelho foi quebrado, aí isso já inclui dentro da manutenção. Por quê? Porque já existe um contrato de locação da qual onde está o prédio está sendo usado pelo inquilino, houve alguém quebrou o espelho ou bateram, algum incidente ocorreu dentro do hall de entrada do prédio, quebrou o espelho, quem vai pagar é o inquilino. A mesma coisa, eu já administrei, né? Eu já administrei um imóvel num prédio, eu já administrei um apartamento em um prédio que a porta era de blindex, era vidro, a porta era vidro. E aqui na nossa região existe muito ventos, né? Tem época assim, que quando vai chegando mais perto, outono, inverno, e talvez também no verão, que pode dar alguma tempestade, alguma coisa, quando está muito quente, ocorreu de o vento ser muito forte, estourou a porta de vidro. Neste caso, não pertence ao proprietário, vai pertencer também ao inquilino. Por quê? Porque está de uso do inquilino. Aí pode também ocorrer que, se lá, este prédio também, aí alguém me pergunta, Lúcia, mas e o seguro? O seguro do prédio em si, que é cobrado lá do proprietário, né? Porque vem descontado, né? Lá na taxa do condomínio. Ou para o inquilino pagar, que automaticamente você vai descontar do proprietário. Aí, se o prédio tiver esse seguro, vai reembolsar isso. Se ele vai cobrir esse espelho, eles vão acionar o próprio seguro para o pagamento deste espelho. A porta, né? Vamos para a letra G, constituição do fundo de reserva. Então, esse item é muito claro, né? Ele já está dizendo aqui, porque todo condomínio, para todo condomínio vai haver um fundo de reserva, né? Então, isso vai ser incluído na taxa lá do condomínio para cobrança junto ao condomínio. Só que esse fundo de reserva é para usar para situação estrutural do imóvel. Então, é claro que isso pertence ao proprietário. Encerramos aqui o artigo 22, né, que fala sobre a obrigação do proprietário no momento de locação do seu imóvel. Agradeço por esse momento tão agradável, por estar aqui numa região
belíssimo aqui perto de Tubarão, 25 quilômetros só de distância. Nós optamos em vir para cá para poder ter poucos ruídos, né? Barulhos, porque já nos grandes centros, aí nas cidades, é muito barulho de carro. É um lugar muito calmo. Nós estamos aqui num hotel que é pertinho de Tubarão. Aqui é um hotel de hidroinstância, Cabanas Termas Gravatal, que também é de uns colegas, amigos da família, né? E aqui é muito tranquilo, nós estamos na parte dos fundos, que é mais tranquilo, mais silencioso, e tem várias cabanas, e essas cabanas são muito bonitinhas, né? Então, por isso que eu optei em vir para cá. E por ser perto de Tubarão. Muito obrigada a todos.